Mestre revelou que meu reino não é deste mundo. Minha paz eu te dou, não como o mundo a dá. Em outras palavras, você deve se elevar em consciência, deve alcançar alguma medida de luz espiritual, e só poderá fazer isso se reconhecer que o único mal que existe em qualquer lugar da Terra é uma crença universal em dois poderes. Este é o único mal que existe, e esta é a única razão pela qual lutamos contra o erro, porque acreditamos que ele é um poder, mas existe apenas um poder. Você não pode ter onipotência e outro poder. Não sei como a teologia pega a palavra onipotência e depois a transforma em um poder para combater o mal. Eu não sei como isso acontece. Certamente não através da lógica ou da semântica, porque a onipotência deve significar o que diz. Todo poder e onipotência se referem ao Espírito. Uma vez que você tem o Espírito como seu único poder e sua única lei, você começa a perder o medo dos poderes materiais e mentais. Você não luta. Você se senta pacificamente na realização que teu reino vem à terra como estás no céu. Claro que é no momento em que você parar de lutar contra o mal, o céu virá à terra, porque não existem dois lugares, céu e terra. A terra é o céu quando você supera a crença em dois poderes. Você descobrirá que este é o mundo mais grandioso para se viver e nunca vai querer morrer por causa disso, depois de superar a crença em dois poderes. Este é realmente um lugar magnífico. A única coisa que estraga tudo é quando surge a crença em dois poderes, pois foi isso que estragou tudo para Adão e Eva e o jardim do Éden. O bem e o mal apareceram e isso destruiu tudo. Mas você se restaura no Éden na proporção em que compreende a onipotência de Deus, a onisciência de Deus e a onipresença de Deus. Então, percebo que não pode haver nada além da presença de Deus, o ser de Deus, a vida de Deus, a lei de Deus. Descobrirá que, aonde quer que haja um pensamento receptivo, eles responderão a ele, e a cura acontecerá. Agora, isso não significa que se não respondermos no primeiro dia ou primeiro mês, não seremos receptivos. Isso não significa de forma alguma. Significa, sim, que precisamos de uma transformação de consciência, e é estranho que possamos ceder em muitos pontos diferentes e ainda encontrar um ou mais pontos restantes mais existentes dentro de nós. Testemunhei isso em minha experiência, que há momentos em que um erro específico permanece até que eu consiga ver alguma verdade específica. Em outras palavras, apenas generalizar não move tudo. Deixe-me voltar um pouco. Quando me foi revelado pela primeira vez que o mundo metafísico estava funcionando de cabeça para baixo na personalização do mal, logo descobri que cerca de 80% de todas as reivindicações que foram trazidas para mim foram rapidamente atendidas. Tive que trabalhar duro com os 20% restantes e alguns deles, claro, nunca renderam. Então, percebi o porquê. Tomemos, por exemplo, a época da gripe. Muitas pessoas pegam resfriado, mas não preciso dizer que ninguém cometeu nenhum crime para pegar um resfriado. Eles foram apenas vítimas dessa crença universal da infecção e do contágio. Não teve nada a ver com eles. Portanto, a cura de qualquer um desses males sazonais, na maioria dos casos, deveria ser instantânea. Por quê? Porque mesmo no mundo metafísico, deve-se reconhecer que ninguém tem que fazer qualquer coisa para pegar um resfriado ou uma gripe, que é um movimento absolutamente impessoal. Agora, no meu trabalho, fui mais longe e descobri que cerca de 80% de todos os males que nos afligem
são igualmente impessoais em sua natureza. Eles se referem a alguma crença universal sobre comida ou a uma crença universal sobre o clima, observando que quase todos os males da humanidade são essas crenças. Vai descobrir que este trabalho curará rapidamente, em média, 80% dos males. Por esta razão, reconhecemos a fonte impessoal, a natureza impessoal, e então rapidamente dissipa-se isso. Mas essas outras reivindicações que duraram mais foram absorvidas pela nossa consciência individual. Por exemplo, câncer e tuberculose. Aumentou mundialmente o medo dessas doenças e agora as doenças cardíacas. Surgiu um temor mundial e mesmo antes de sermos afetados, já sentimos medo. Muito antes de pegá-las, estamos horrorizados porque cremos que podemos pegá-las. Então, o que estamos realmente fazendo é preparando o solo para elas enraizarem e depois criarem raízes. E assim é mais difícil tirá-las, em razão dos nossos próprios medos e descrença na verdade. Não acreditamos que vamos nos livrar delas, porque foram consideradas incuráveis. Nós agarramos a elas e por isso é mais difícil de removê-las. Há outras coisas que, devido à nossa experiência humana, abraçamos a nós mesmos e as tornamos mais pessoais. Elas nunca podem ser pessoais, mas nós as criamos como pessoais e, ao nos apegarmos a elas, tornamos a cura um pouco mais difícil, exceto aquelas que abraçamos de alguma forma ou aquelas que tememos. A cura deverá ser mais simples, de maneira infinita. Envolve inteiramente a capacidade de não reagir às aparências, a capacidade de perceber que não estou lidando com uma condição e isso não tem que ser combatido. Estou lidando com isso normalmente como uma percepção de dois poderes e como não é de Deus, não é. Tudo o que Deus fez é bom. Isso não significa que exista algum mal, porque também diz que o que Deus não fez não foi feito. Então, o mal nunca foi feito. Portanto, o mal não existe e somente quando nos enganamos pela aparência ilusória é que nos faz continuar nos males deste mundo.